Gente, tudo bem? Eu sou Lucas Marciano, professor de redação do Solidário, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dissertação argumentativa, que é o gênero textual cobrado na prova do Enem. Na aula de hoje nós vamos entender o que é dissertar e o que é argumentar e como é que a gente junta essas duas ideias para gerar a nossa dissertação argumentativa. Todo o material que eu estou usando aqui é pautado tanto na cartilha do participante do Enem, quanto no manual do corretor do Enem, que esse ano o Enem divulgou para a gente como é que a redação é corrigida e qual que é a orientação passada para os corretores aí. Então, eu recomendo que vocês acessem esse manual para entender melhor como é que a redação é analisada. Primeira coisa, vamos entender o que é a redação para o Enem e no Enem, essa dissertação argumentativa. Na própria prova do Enem, quando você vai fazer, lá vem dizendo que o seu texto é um texto em prosa, né? É muito comum que o aluno pergunte para mim, Lucas, o que é um texto em prosa? Texto em prosa, gente, é um texto corrido. Ele é organizado em frases, períodos, parágrafos, os bloquinhos de informação. Isso é um texto em prosa em oposição ao texto inverso, né? Lembra que o poema é organizado em versos, né? Aquelas linhas quebradas, entre aspas, que se organizam em estrofes? O texto em prova se organiza em frases, períodos, que se juntam e formam um parágrafo. Ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, veja bem, ele tem duas partes aí para serem entendidas: dissertação e argumentação. Geralmente, a redação do Enem vai cobrar de você algum conhecimento de ordem social, científica, cultural ou então política. Nos últimos anos, a questão social aí, cultural também, tem aparecido na prova, né? A gente teve, a partir de 2015, mais ou menos, muitos temas relacionados à questão social. A gente teve violência contra a mulher, tivemos a questão do racismo, uma segunda aplicação do Enem, né? Que nós temos pelo menos duas aplicações por ano aí. A segunda aplicação, junto com o racismo, foi intolerância religiosa. Então, esses temas de ordem social têm aparecido bastante nos últimos anos. A redação do Enem vai cobrar do candidato a defesa de uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto. A tese é aquilo que você, enquanto cidadão, cidadã aí, enquanto aluno, aluna, o que você vai defender em relação à temática proposta, né? Defender ou atacar. Esse texto precisa ter argumentação, coesão, amarração das ideias e coerência. Ele precisa fazer sentido, né? E aí você vai usar a norma padrão da língua portuguesa. Perceba aqui que só nessa descrição, definição da redação no Enem, nós já vemos algumas das competências da redação, né? Numa coletânea de 5 vídeos aí, eu mostrei para vocês quais são as 5 competências do Enem e como é que elas são avaliadas. Então, por exemplo, quando eu falo de defesa de uma tese, argumentação, eu estou falando de estrutura do texto, competência 2, coesão, competência 4, coerência, competência 3, norma padrão da língua, competência 1. Então, na própria definição da dissertação argumentativa do Enem, eu já encontro algumas das competências aí. Para entender o gênero dissertação argumentativa, vamos separar então as partes. O que é dissertar, o que é argumentar. A título de explicação, gente, nós vamos separar dissertação e argumentação. Porque se você for pesquisar em alguns manuais, alguns autores, né, tem autor que fala que existe a dissertação expositiva, a dissertação argumentativa, né? Tem autores que só falam em dissertação em oposição à argumentação, ou diferenciam dissertação da argumentação. Aqui, para a gente entender melhor, eu estou dizendo que dissertação é uma coisa, argumentação é outra, tá? Mas isso não é problemático, não. A dissertação, eu estou falando de exposição de ideias e fatos. Apresentação aprofundada de algum assunto. Então, eu pego um fato, uma verdade, uma realidade e exponho ela, apresento, né, para quem quiser ver. Isso é dissertar. Olha esse exemplo aqui desse parágrafo dissertativo. Ele fala assim: os relatórios das organizações das Nações Unidas, a ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos, alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025.
de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Lendo esse parágrafo aqui, você percebe que tem apenas uma informação sendo colocada. É uma informação com base nos relatórios da ONU sobre o uso e a gestão da água para o planeta Terra. Ponto. Isso é uma informação, né? Eu não vou contestar. Para eu contestar essa informação, eu teria que fazer uma outra pesquisa, um outro relatório e falar assim, mentira, não é assim não. Mas, por enquanto, eu não fiz pesquisa nem relatório nenhum. Essa informação aqui é verdadeira, ela está dada. Ponto. Agora, vamos ver aqui do outro lado o parágrafo. Eu vou ler só um trechinho, né? Eu sei que meu rosto está em cima do parágrafo, mas eu vou ler só um trechinho ali em relação à parte argumentativa. O que é argumentar? É apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que comprovem. Então, grifa para mim aí o verbo comprovem, uma afirmação ou tese. Sim, a tese lá do Enem. Está relacionada a convencimento e persuasão do leitor, né? Basicamente, argumentar é usar provas, fatos, para gerar uma opinião, comprovar uma opinião para alguém. Então, eu faço com que a outra pessoa, meu ouvinte, meu interlocutor, né, se convença daquilo que eu estou apresentando. Então, por exemplo, se eu pego o relatório da ONU simplesmente, ele é uma informação. Agora, se eu quero convencer alguém a usar menos água, a fazer um uso mais racional da água, a reduzir o uso de água para lavar carro, o tempo do banho, enfim. Né? Se eu quiser convencer essa pessoa de que ela tem que reduzir a água, aí eu posso apresentar o relatório da ONU. Aí o relatório é uma informação que eu estou usando para convencer a pessoa da minha tese, da minha opinião. Temos que reduzir o consumo de água. Olha esse trechinho ali que eu vou ler para vocês. A violência é uma conduta aprendida e nossa cultura é uma eficiente professora. Só essa frase aqui, você já vê que a pessoa está querendo apresentar uma tese. Ela está dizendo que a conduta da violência, né, é aprendida. E nossa sociedade é a professora, né? A nossa cultura, a nossa sociedade é professora. Aí ela vem com um dado aterrador de mais de 15% de vídeos musicais dirigidos a crianças e adolescentes mostram imagens de crianças armadas. Então eu tenho um fato, foi pesquisado aí, né? 15% dos vídeos musicais voltados para crianças e adolescentes mostram imagens de crianças com armas. Isso é um fato, acontece. Alguém pesquisou os vídeos, as músicas e viu, 15% deles tem imagens com crianças armadas. Essa informação está sendo usada para me convencer leitor, de que a violência é algo que nós aprendemos. Se eu estou vendo no vídeo, eu criança estou vendo no vídeo, o que é que eu vou fazer? Querer ter uma arma, ser violento. Né? Essa que é a argumentação que está sendo construída. Então, argumentar é partir de uma informação, de um dado, de uma ideia concreta, para sustentar uma opinião. E é isso que você faz no Enem, então. Você tem aí uma informação que vai ser vinculada a uma opinião, uma tese, para gerar o convencimento. Esse quadrinho que eu também estou tampando com o meu rosto aqui, tá lá na cartilha do participante, tá? Vocês acham fácil aí na internet. Basicamente é o Enem dizendo para vocês o que é uma dissertação argumentativa. Essa dissertação argumentativa, ela é pautada num tema. Esse tema é orientado pelos textos motivadores. Então você tem pelo menos lá uns 3, 4 textos motivadores. Esse é o tema que você vai discutir. A tese é o seu posicionamento de vista, né? O seu ponto de vista aí. O posicionamento em relação à temática. Depois que eu estou tampando aqui com a minha cabeça, você tem a argumentação, que é a sustentação do seu ponto de vista. E, por fim, você tem a proposta de intervenção, que é a possível solução para o problema aí. Então, basicamente, essa que é a estrutura da dissertação para o Enem. Um tema dado pelo texto motivador, uma tese que eu defendo, um argumento que é a sustentação das ideias e a proposta de intervenção. É isso que o Enem pede de você, que ele cobra aí para fazer a dissertação argumentativa. Agora eu trouxe para vocês um exemplo de uma redação nota 1000 do Enem. Essa redação foi avaliada com a maior nota. E aí nós vamos ver por que essa redação é uma dissertação argumentativa. Nós vamos observar algumas coisas. A tese, que é o nosso posicionamento,
a argumentação, que é a discussão do posicionamento e a sua defesa, e a nossa proposta de intervenção. Olha lá, o primeiro parágrafo começa assim: a Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Aqui eu já sei, então, que a pessoa vai falar sobre acesso democrático ao cinema, que foi o tema de 2019. Né? Então, ela está dizendo, ó, esse acesso ao cinema não é efetivado, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Isso é um fato que essa pessoa vai desenvolver, né? O tema é: o acesso ao cinema tem que ser democrático. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Ou seja, que a pessoa já está apresentando dois pontos, né? Incentivo deficitário, é a opinião 1 dela, e também a mercantilização da cultura, opinião 2. Isso aqui é que o Enem vai chamar de tese, tá? A pessoa vai defender isso aqui, ó. O cinema não tem acesso democrático no Brasil porque há pouco incentivo e a cultura se torna uma mercadoria. E ela fecha o parágrafo 1 assim: logo, faça imperiosa a análise dessa conjuntura, essa conjuntura que ela apresentou antes, com o intuito de mitigar, reduzir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Se é um direito nosso acessar a cultura, então eu tenho que assegurar esse direito. O segundo parágrafo é a primeira argumentação. Então, lá em cima eu já vi que a pessoa tem uma tese aqui, ó, que eu até marquei aqui: deficitário, mercantilização da cultura. Agora vamos ver como é que ela sustenta essas ideias, como é que ela argumenta. Ela fala assim, ó: em primeira análise, vale destacar que, durante o renascimento cultural, movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a cultura era valorizada e usada como maneira de transmitir conhecimentos. Isso é um fato. Olha lá, a pessoa apresentou um fato. Modernamente, aí tá vendo que está escrito SIC? SIC é quando você transcreve uma palavra ou expressão do jeito que a pessoa escreveu, porque estava errado. Não existe a palavra modernamente, existe a palavra odiernamente, que é escrita com H, que quer dizer na atualidade. Então, que a pessoa escreveu errado, mas eu transcrevi do jeito que estava lá, tá? Lembrando que redação nota mil pode ter um errinho ou outro. Odiernamente, entretanto, a situação é pouco observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema, como forma de expandir a construção dos saberes, encontra-se pouco ampliado. Lembra que lá em cima a pessoa falou que falta incentivo, né? Então ela está dizendo isso aqui. Esse panorama lamentável acontece porque a maioria das escolas, instituições essenciais para a formação de indivíduos engajados culturalmente, interessa-se geralmente apenas pela transmissão de conteúdos técnicos, negligenciando estimular as habilidades socioculturais. Então percebam que aqui eu tenho uma argumentação, a pessoa está defendendo por que o cinema não é tão valorizado, porque a escola foca muito mais naquele ensino bancário, né? Aprender por aprender, né? E aí a pessoa está dizendo, olha, o ensino tem que ser voltado para uma habilidade mais sociocultural, né? Aí a pessoa ia valorizar o cinema mesmo. Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com deficitário incentivo contato com essa modalidade de entretenimento por parte dos colégios. Então, o que a pessoa está dizendo? As pessoas não vão ao cinema porque as escolas não estimulam. Ponto. Esse é o argumento 1 dela. Então, tem argumento. Vamos ver qual que é o argumento 2? Ela começa assim: ademais, vale ressaltar que, de acordo com os sociólogos da Escola de Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de lucros. Lembra que lá em cima na tese a pessoa falou sobre a mercantilização da cultura? Olha o argumento aqui que ela está querendo defender, então. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como cinemas, segrega áreas periféricas, nas quais grande parte da população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente, atestada pela ótica frankfurtiana, fere os princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de entretenimento.
Então a pessoa usou um fato aí, né, a questão dos sociólogos. E aí agora ela está dizendo que a mercantilização influencia no acesso às redes de cinema, segundo o argumento dela. E para fechar o texto do Enem, nós precisamos de uma conclusão com intervenção. Olha como é que a pessoa fecha o texto dela. Verifica-se então a necessidade de ampliar o acesso ao cinema no Brasil. Para isso, faz-se imprescindível que um Ministério da Educação e da Cultura, por intermédio de minicursos, instrua os educadores, especialmente os docentes em sociologia, haja visto o conhecimento cultural inerente a tal curso. Então, eu nem vou terminar de ler, porque a gente já viu que a pessoa está fazendo a intervenção aqui. Então, nós percebemos que eu tenho, de fato, uma conclusão, olha um conectivo conclusivo aqui, então, logo, portanto, sendo assim. E aí a pessoa está falando da necessidade de fazer algo, né? Ampliar o acesso. E aí está sugerindo que o Ministério da Cultura e da Educação tenha uma intervenção inicial aí. Essa que é a estrutura da dissertação argumentativa do Enem, né? Eu tenho um tema discutido, crio a minha tese, minha defesa, sustento a minha argumentação e faço uma conclusão com proposta de intervenção. Não tem muito segredo, tá, gente? O Enem, ele detalha muito bem a redação que ele espera da gente. Por isso que é importante acessar a cartilha do candidato e agora que nós temos também o Manual do Corretor de 2019, que o Enem lançou esse ano, 2020. Se tiver ficado alguma dúvida, se houver comentário, sugestão, observação, deixa aqui nos comentários do vídeo, nós respondemos na medida do possível, tá? E aproveitando a oportunidade sempre, sigam o Solidário nas redes sociais, tá? Lá no Instagram e no Facebook, Solidário Pré-Vestibular. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Grande abraço.